abençoe abundantemente você que nos assiste pelo aplicativo da igreja. Tem aí um pedido de oração que você pode fazer. Tem aí para que você possa curtir e tantas outras coisas mais. Creio que você recebeu um aviso que nós estamos ao vivo, pelo aplicativo da igreja, e não tem desculpa para você não assistir aonde você estiver, né? Eu sei que tem sido bênção da parte de Deus. Eu estou aqui assistindo via aplicativo, eu mesmo, para que você saiba que nós temos acesso, né, à igreja, ao culto, diretamente, né? E tem sido dias abençoados, porque a palavra tem alcançado tantos lugares. Você que está nos assistindo pelas redes sociais sabe que quando você acessa o nosso aplicativo e você começa a assistir o culto, você tem ali alguns plugins, não é isso, Marina? Alguns plugins que você pode apertar. Por exemplo, se você gostou agora mesmo, nós estamos com 21, né? Amém. E estamos com 11, amém. 2, aleluia. 1, legal. E 1, uhul. Ao vivo, tá vendo, irmãos? A igreja está alcançando vidas através disso, através desse aplicativo. E aqui tem, logo abaixo tem contribua, tem aceitar a Jesus, pedido de oração. Pastor, como é que eu faço para aceitar Jesus através do aplicativo? Simples. Você vai apertar no plugin, né? Aceitar a Jesus, e ali você vai ter todo um contato, um trâmite direitinho. E também tem o pedido de oração, que você pode clicar, né, e escrever o seu pedido de oração. Isso tudo no aplicativo, no culto ao vivo, né? E também você pode compartilhar. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, Facebook e tantos outros, né? Além de poder copiar o link e enviar para um colega seu que possa estar passando por algum momento difícil, não sei. Mas é isso, queridos. Nosso aplicativo está em pleno funcionamento e logo também você terá a consolidação vai estar funcionando e vai ser uma bênção da parte de Deus, né? Então, participe conosco, baixe o aplicativo. Está aqui atrás já? Ou ainda não? Algo do aplicativo aí? Amém, glória a Deus. Tem várias informações e nós vamos começar a trazer algumas palavras também, alguns momentos de reflexão através do nosso aplicativo. Quem acessar vai receber esse devocional, esse momento de reflexão, né? Outra coisa importante, querido, se você, diga comigo assim, quem tem a graça, diga, quem tem a graça, diga, frutifica. Diga de novo, quem tem a graça, frutifica. Sim ou não, queridos? Domingo eu falei sobre graça, sim ou não? E nós temos uma série de palavras sobre graça. Próximo domingo tem a segunda palavra sobre graça, que é uma série, a série, né? Graça ou desgraça. Por que você está dizendo esse tema tão pesado, pastor? Graça ou desgraça? Querido, vou dizer para você. Você já imaginou você viver a vida toda achando que você está salvo, achando que você está no verdadeiro evangelho, vivendo o evangelho, e de repente, diante de Jesus, Jesus olha para você e diz assim: não te conheço, aparta-se de mim. Seria o quê? Uma desgraça, sim ou não? Porque você achava que estava vivendo a vida toda na casa do Senhor, falando com Deus, tudo mais, achava que pecar não tinha nada a ver, aquele negócio todo, e de repente você ouve de Deus, ouve de Jesus a palavra: não te conheço. E ainda mais, malditos de meu Pai. Isso é forte. Por quê? Porque muitos não quiseram entender a graça de Deus. E a graça é muito além de que só um favor imerecido, de que só algo que Deus tem dado gratuitamente. Essa graça tem o poder para transformar. Quem tem a graça de Deus frutifica. Quem tem a graça de Deus, queridos, ama ao Senhor, ama o seu próximo. Quem tem a graça de Deus, ele deseja intimidade com Deus, ele deseja crescer dia após dia. É você que vai escolher graça ou desgraça. Eu escolhi a graça, estou vivendo nela e estou entendendo a cada dia mais e mais essa graça, esse amor, essa intimidade, essa paixão pelo meu Jesus. Amém? Amém? Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas mais um recado, uma informação. Você tem acho que você entrou, já viu algo ali na parede, né?
e ali na secretaria, na livraria, tem um pincel. E lembra dos territórios que nós vamos conquistar? Pois é, território se conquista com muita seriedade, se conquista aleatoriamente. Eu digo para você, pastor, e se eu colocar em meu coração um território e não conseguir conquistar? Bem, um território não se conquista da noite para o dia, é um processo. É que você entenda, a vitória, ela é um processo, você vai conquistando devagarzinho, até chegar à conquista. E qual é a conquista? É que você consiga alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração, que é ocupar tantos assentos. Pastor, mas se a igreja estiver cheia, não tiver mais assento? É simples, você vai nas pessoas que já são da igreja, assim, irmão, levanta aí, porque eu estou precisando de território, para outras novas sentarem. Fica lá atrás de pé, recebe a palavra aí, intercede por isso, para receber a palavra também, né? Então você vai poder fazer isso, tem essa liberdade em amor, claro, né? Porque quem não gostaria de ceder o seu lugar para um novo aí? Quem gostaria de ceder seu lugar para um novo? Eu amaria ceder, né? É assim que a gente faz. A gente acomoda, a gente se dá, a gente se... Por quê? Porque queremos ver aquela família restaurada e salva também em nome de Jesus. E ali atrás, assim que você entrou, você deve ter visto um painel, você vai colocar ali o quê? O que Deus colocou no teu coração. O que Deus colocou no teu coração? Ah, meu território, 3 cadeiras. Você vai colocar território 3, né? E aí você vai trabalhar em oração, em convidar e tudo mais, para todo domingo, né? Você vai lá, você conseguiu trazer um, você vai lá e coloca, de 3, conquistei um. Né? Aí o que vai acontecer? Um dos pastores vai lá fazer o relatório de tudinho, né? Para saber o que você está fazendo. Para saber se realmente você está apaixonado, se você está realmente fluindo na graça de Deus, porque você entendeu que a graça é manifestada, ela frutifica, né? Então, se envolva. Pastor, mas se demora, não se preocupa, querido, não se preocupa. O teu testemunho vai atrair pessoas. Você não é obrigado a trazer, você é obrigado a orar, a ter intimidade com Deus. E eu tenho certeza que o teu testemunho trará essas pessoas até a casa do Senhor e você vai completar o seu território. Amém? Amém? Não amém? Ah, sim, amém. Então, deixa Deus falar com você, visualiza as pessoas que o Senhor quer que você traga, abraça essas pessoas, ore por essas pessoas, e eu sei que elas chegarão neste lugar e receberão uma palavra. Pega a tua Bíblia, vamos à palavra, Josué capítulo 1, verso 1 ao 9. Eu vou ler aqui para vocês. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu vou ler de novo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou a quem? Aos filhos de Israel, né? Ao povo de Deus, né? E um pouquinho antes dessa história, nós vemos que Moisés a vida toda andou com o povo no deserto, sim ou não? Sim ou não, gente? Andou com o povo no deserto e sempre foi aquele povo teimoso, aquele povo que estava sempre reclamando, estava sempre brigando por algo. Era um povo que de dura serviço, mas era o povo de Deus e Deus amava esse povo. E esse povo começou a teimar tanto, até que chegou a um ponto que este povo, esse mesmo povo, fez com que Moisés perdesse o privilégio de entrar na terra prometida. E uma das coisas que eu sempre oro e peço ao Senhor é: Senhor, não deixe esse povo fazer com que eu perca o céu. Eu não vou perder o céu por causa desse povo, por favor, né? E aí tem uma cena muito interessante, que quando Moisés chega perto do Jordão, volta do Jordão ali pertinho, ele dá ordem a 12, ele tira 12 príncipes de cada tribo e envia para espiar a terra prometida. E esse espiar exigia passar o Jordão até chegar na terra, em outras palavras, Jericó. E esses 12 espias foram lá, chegaram lá, vistoriaram a terra todinha, olharam, acharam a terra maravilhosa, mas também viram outras coisas além daquilo que Deus já havia falado para eles, que eles entrariam numa terra que manava leite e mel, uma terra que realmente frutifica. E esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre Israel, e eu comecei a achar uma coisa assim: mas rapaz, em todo lugar que você anda em Israel,
Em todo lugar, seja no parque, seja na rua, você encontra um bebedor. E que você aperta e sai água. Eu comecei a observar aquilo. E alguns lugares de Israel eu fui observando. Eu também vi, queridos, que as frutas em Israel são maravilhosas, lindas. São coisas, né, para um lugar que não deveria ter muita coisa, porque é como se fosse um deserto. Mas há uma palavra de Deus sobre Israel, e eu achei isso poderoso e tremendo. Em outro vídeo que eu assisti outro vídeo sobre Sodoma e Gomorra, né? E essa pessoa estava no lugar aonde era a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Deus fez cair do céu fogo e enxofre. Sim ou não? Sim ou não? Só ler a Bíblia. Fogo e enxofre. E naquele momento, aonde estava ali, o local aonde Sodoma e Gomorra foi destruída, havia nada, não havia nada, só nada crescia, nada cresce, nada mesmo. Por quê, pastor? Porque a terra e o lugar onde era Sodoma e Gomorra, há muita pedra de enxofre. E nós sabemos que é onde há essas coisas, nada nasce, né, Gil? Nada, nem você tratando da terra. E eu vi a pessoa que estava explicando, andando por esse lugar onde era Sodoma e Gomorra, e ele passava e dizia, ó, tem várias pedras aqui, ó, tudo pedra de enxofre. E ele pegou uma pedra e falou assim, vocês querem ver que isso aqui é enxofre? Porque enxofre pega fogo, irmãos. E ele pega um isqueiro e risca, e uma pedra, mas também pega fogo. Então é um lugar, queridos, espalhado, onde tem muitas pedras de enxofre. E somente naquele lugar, onde era justamente Sodoma e Gomorra, tem várias e milhares e milhões de pedras, coisas que nada nasce. E se você pegar assim, no chão, você pega e você acende e elas pegam fogo. Porque enxofre pega fogo. Eu digo, meu Deus, que coisa, né? Deus é perfeito. Tá? Mas aí vamos à frente, nós chegamos só para vocês entenderem alguma coisa sobre a história de Israel. E eu vi dentro dessa mensagem que eu quero trazer hoje para você, quando Moisés envia os 12 espias, e os 12 espias voltam, nós sabemos a história, o que acontece. 10 inflamam o povo, não por causa da coisa boa que havia, não por causa das uvas maravilhosas, do leite, do mel, das coisas boas que a terra dava. Eles não inflamam o povo por causa disso. Ele disse, é verdade, ali tem uma terra boa, ali tem coisas maravilhosas, ali realmente a promessa de Deus é verdade, mas, todavia, porém, no entanto, é uma terra de gigantes. É uma terra que Deus falou que havia nos dado, mas é uma terra de gigantes. Não dá para nós conquistarmos, não dá para nós avançarmos. Deus havia dado uma ordem a Moisés para passar o Jordão e conquistar a terra, porque Deus havia dado. E o povo de Israel não pôde atravessar por causa de 10 espias que incendiou o coração do povo com medo, com terror. E o povo começa a murmurar, reclamar, começa a amaldiçoar, começa a lembrar do passado que era melhor, começa a lembrar do seu tempo de escravo, que era muito melhor ser escravo do que morrer no deserto. Assim também nós vivemos, muitos vivem os dias de hoje, amam o deserto e tem medo de passar o Jordão. Então o tema dessa palavra para você hoje é uma ordem de Deus: passe o seu Jordão, ultrapasse, passe, porque tem coisa melhor de Deus para você do outro lado do que do lado onde você está. Então, olhando esta palavra, eu começo a observar e eu começo a ver que muitos aqui, como aquele povo que não atravessou o Jordão, aquele povo que morreu no deserto por não acreditar na promessa, que muitos também vão morrer no deserto por não acreditar e não caminhar conforme as promessas de Deus, conforme a palavra tem dito. Pastor, como assim? Tem pessoas que caminham da sua forma de pensar, do jeito que quer, como quer. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra, porque não tem conhecimento das promessas de Deus para a vida dele, porque não tem intimidade com Deus, porque não entende a graça de Deus. E aquele povo, queridos, não ultrapassa o Jordão.
E por não ultrapassar o Jordão, por não acreditar na promessa de Deus, eles morrem no deserto. Você sabe o que é isso, queridos? Você vivia a vida toda sonhando com a terra. E de repente chegou a hora de você atravessar, de você conquistar, e você desiste porque você enxerga gigantes, porque você enxerga dificuldades. Você não acredita na promessa de Deus, você não confia em quem te falou, em quem te disse que você é um conquistador, que você vai vencer. E você olha a dificuldade de luz assim: eu não consigo, eu não posso, não vou atravessar, porque essas coisas que estão do outro lado são muito maiores do que eu. Quantas pessoas hoje perdem as promessas de Deus porque desviam o caminho ou voltam atrás e não acreditam naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus tem para elas? E a pergunta que eu faço é: o que você precisa fazer para atravessar o teu Jordão? O teu Jordão é a tua dificuldade. O teu Jordão, sabe aquele momento que você diz assim: poxa, não tenho mais para onde ir. Aquele momento que você diz assim: não tem mais jeito. Israel, quando chegou em frente ao Jordão, ele não tinha mais para onde ir a não ser retroceder. Por quê? Porque eles olharam o Jordão e disseram: não dá para atravessar com esse povo. Eles não creram que aquela terra era deles. Eles não creram que a bênção era para eles. Eles não creram que Deus havia preparado aquela terra para ele desde o início, quando Deus fez a promessa a Abraão. Fez a promessa ao pai Abraão que aquela terra eles herdariam. Deus já havia dado a Abraão aquela terra. Eles não creram. Eles cresceram ouvindo dessa promessa. Eles cresceram lembrando dessa promessa que Deus havia feito. E no momento que chegou de atravessar, de conquistar, esse povo, essa geração todinha desiste e assim: não dá. Eu quero dizer para vocês, queridos, é que hoje, nos tempos de hoje, poucos estão passando o seu Jordão. E muitos estão procurando voltar, retroceder. E é justamente por isso que não estão vivendo o milagre de Deus. É justamente por isso que não estão tendo o melhor de Deus. É justamente por isso que não conseguem o favor de Deus. Queridos, quem retrocede, Deus não tem prazer. Quem está dando passos para trás, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer na pessoa que retrocede. E sabe por que Deus ficou irado com o povo de Israel? Porque o povo de Israel preferiu retroceder do que atravessar o seu Jordão. Tem uma palavra de Deus hoje para você. Deus não tem prazer se você retroceder naquilo que Ele te chamou para fazer, ou no teu chamado para servi-lo. Deus não tem prazer em você se você voltar atrás e começar a pecar, e começar a voltar a cometer os mesmos pecados que você cometia. Você vai morrer no deserto. Você vai ser um crente meia boca que não vai ultrapassar o Jordão, que não vai vencer o teu Jordão. O que é isso, pastor? O que você precisa fazer para cruzar o teu Jordão? Passe o teu Jordão. Deus havia dado uma ordem: passe o teu Jordão. Passar o Jordão, queridos, é nada mais nada menos de que vencer os obstáculos que estão à tua frente. A maior dificuldade do povo de Israel era passar o Jordão. Deus apenas pediu para que eles pudessem ter fé, para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem passar. Mas como vamos passar? Esse rio está cheio, como é que vai acontecer? A terra é boa, beleza, mas como é que vamos fazer? Deus está dizendo para você simplesmente uma coisa: creia. Mas como é que eu vou crer, pastor? Como é que eu vou passar esse Jordão de luta, de dificuldade? Pastor, olha aqui, tem coisa boa, sim ou não, gente? Mas também tem luta, mas também tem dificuldade. Nós muitas vezes não damos conta. E o medo faz você retroceder. Então eu quero ensinar algumas coisas para você hoje. Primeira coisa que eu quero ensinar para você, que parece que alguns não aprenderam até hoje. Dizem que são crentes, mas na verdade são totalmente longe da graça, do conhecimento de Deus. Porque quando você tem conhecimento da graça, entendimento da graça, você tem a convicção e a certeza em teu coração que você pode dizer:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então eu sei que esse Jordão eu vou passar e eu vou crescer, porque isso está cooperando para o meu bem. Que isso, pastor? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, primeiro inimigo, primeira instrução que eu quero dar: tire os teus olhos da crise e creia que Deus está no controle. Primeira coisa que eu ensino para você: tire os teus olhos da crise, do problema, e creia que Deus está no controle. Onde estavam os olhos do povo de Israel quando os 10 espias começaram a falar para eles? Os olhos do povo a princípio estavam onde, gente? Na terra prometida, sim ou não? Mas 10 espias, foram 12, mas 10 espias voltaram e incendiaram o povo, mexeram com o povo, dizendo: é terra de gigante, nós não vamos dar conta, eles são como gafanhotos. E aí o coração do povo começou a estremecer, começou a dizer: nos trouxe aqui para morrer, para sermos mortos. Será que Deus não teve dó da gente? Deus nos trouxe até aqui para nós morrermos? E sabe o que é mais tremendo, queridos? É que eles não confiaram no Senhor, depois de tudo que Deus havia feito na vida deles durante 40 anos, depois de tantos milagres que Deus havia feito na vida deles durante 40 anos. Chega diante da terra, diante do rio, aquele povo estremece por causa de 10 pessoas. 10 pessoas. Se você ler a história, desde o Egito e o povo andando pelo deserto com Moisés, você vai ver quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas Deus fez. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje, e eu quero que você se responda para você mesmo sinceramente. Quantas coisas Deus fez na tua vida, desde que você o conheceu? Quantos milagres Deus realizou na tua vida, desde que você o conheceu? Mas agora chega algo decisivo na tua vida, precisa passar esse Jordão, e você começa a duvidar do que Deus pode fazer. E aí essa dúvida começa a te corroer, porque essa dúvida vem acompanhada de medo. Essa dúvida vem acompanhada de aflição. Por quê? Porque você vê o tamanho do Jordão e vê o tamanho do problema que você tem que atravessar. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você aprenda hoje o que eu estou te dizendo. Tire os olhos da crise e creia que Deus está no controle. Aquele povo morreu no deserto porque não acreditou que Deus estava no controle. Se você está vivo até hoje, é porque Deus permitiu que você está vivo. Se eu estou vivo até hoje, é porque Deus permitiu que eu estivesse vivo. Então, quando eu olho o Jordão na minha frente, quando eu vejo o problema após o Jordão, queridos, eu dou glória a Deus. Por quê? Porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Embora eu não veja, mas você, crente de verdade, você não vive do que vê, você vive do que crê. E quando você crê, o Jordão vai se abrir e você vai passar a terra seca. E depois do Jordão, pastor, tem batalha, tem luta. Mas lembre-se, já há uma promessa de Deus para você, dizendo: vocês vão derrotá-los, vocês vão derrubá-los, e vocês vão conquistar a terra. Por quê? Porque eu estarei conosco todos os dias, até a consumação do século. É uma palavra para a igreja, é uma palavra para mim, uma palavra para você. Pastor, você está dizendo isso por quê? Porque você nunca passou por isso, está por fora. A minha vida foi sempre ter que atravessar Jordões e conquistar terras. Na minha vida nunca tive nada fácil. Minha vida foi sempre uma exigência da parte de Deus para que eu pudesse confiar nele. A minha história começa simples. Primeiramente, desde criança eu comecei a trabalhar ajudando meu pai na oficina. E depois eu fui para a rua fazer o quê? Eu fui vender balinha dentro de ônibus. Depois de vender balinha dentro de ônibus, eu fui vigiar carro. Depois de vigiar carro, eu fui ser engraxate. Depois de engraxate, fui vender jornal na rua. Depois de vender jornal na rua, consegui um emprego chamado Programa Bom Menino, que ganhava meio salário mínimo. Depois fui servir o exército, saí do exército, minha vaga
estava garantido no mesmo emprego, voltei ao emprego. Quando eu voltei ao emprego, já fui promovido a encarregado, e aí foi subida a minha vida. Fui diretor financeiro do Alub pré-vestibular. Fui um dos que ajudou a edificar, um dos diretores que cuidou de toda a área financeira. E graças a Deus, Deus me deu o livramento, eu saí de lá. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu sempre tive desertos para atravessar. E o maior deserto que eu tive que atravessar, o maior de todos os desertos e a maior terra que eu tive que conquistar, foi o meu relacionamento com meu pai. Como assim, pastor? Presta atenção que eu vou dizer para você. O meu relacionamento com meu pai foi o maior Jordão e a maior batalha que eu tive que vencer. Por quê? Primeira coisa que eu dizer para você, eu odiava meu pai. Segunda coisa, meu pai entrava no corredor, estava numa porta, por quê? Porque a pancada comia por cima de mim. Desde pequeno, queridos, eu fui perseguido. As minhas irmãs, meus irmãos falavam assim: Sandro, eu não consigo entender como é que o teu pai, nosso pai te odeia tanto. Foi o meu maior Jordão. Eu digo para você, queridos, quando meu pai fazia aniversário, eu pulava a janela e ia embora, porque eu não queria comemorar o aniversário dele, porque eu o odiava. Está se identificando com alguma coisa aí, irmão? Tá? Esse era o meu Jordão. Esse era o meu maior desafio. Com 17 anos eu saí de casa. Mas sabe como é que eu saí de casa? Antes de eu ir embora, eu fui até meu pai e falei assim: pai, eu quero lhe agradecer por tudo. Seria o melhor momento para mim se vingar dele, sim ou não? Dizer assim, ó, tô indo embora, porque agora eu tenho um lugar para ficar. Porque agora eu tenho meu cantinho. Que o senhor vá para aquele lugar, não quero nunca mais ver a sua cara. Era mais fácil, sim ou não, queridos? Mas não era isso que Deus tinha preparado para mim. O que Deus tinha preparado para mim era um Jordão para eu atravessar e uma terra prometida para alcançar. E eu só poderia atravessar esse Jordão se eu vencesse essa dificuldade com meu pai. Olha, presta atenção. Tire os olhos da crise e creia que Deus está no controle de tudo. Eu entendi essa palavra com 17 anos. Fui até meu pai e falei: pai, eu quero lhe agradecer por tudo que o senhor fez por mim. Eu quero te agradecer pelo arroz, pelo feijão, pela cama. Eu quero lhe agradecer as noites, os dias que o Senhor trabalhou, as noites que o Senhor cuidou de mim. Eu comecei a falar para Ele das coisas boas. Eu não abria a boca mais para falar das coisas ruins que Ele fazia comigo. Se você acha que eu estou mentindo, meu irmão está aqui, Daniel. Pergunte para ele. Eu disse para ele: pai, não importa. Eu passei a olhar para o propósito de Deus. Eu passei a olhar, queridos. Eu precisava passar esse Jordão e eu precisava vencer a minha Jericó. Eu digo para vocês que nesse dia eu falei tudo o que eu podia falar de bom para meu pai e agradeci a ele. Beijei minha mãe, peguei minhas coisas com 17 anos e fui embora. Fui morar na igreja. Meu pastor me chamou, tinha uma casa maravilhosa na igreja, e lá eu morei, não voltei mais para casa. Lá a pastora já me pegou, casou comigo. Agora você é meu marido e está aí 27 anos. Estou brincando. Deus tem. Aí, conquistei a terra prometida. Você viu? Conquistei a terra prometida. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? Dentro desse processo todo, olha o que eu vou dizer para você. Ainda havia Jericós, muralhas que estavam caindo entre eu e meu pai. Sabe por que o amor de Jesus é incondicional? Independe do que a pessoa, se ela te ama ou não. Mas você precisa aprender a amá-la, precisa aprender a respeitá-la, precisa aprender a honrá-la e aí por diante, queridos. Independente do que ela fez ou deixou de fazer. Olha, presta atenção, para passar o Jordão e conquistar Jericó, você precisa deixar o Egito para trás. O Egito significa escravidão, significa castigo, significa surra, ódio e tudo mais. Você está entendendo? Então eu passei, Deus começou a trabalhar em mim de tal forma, eu passei a amar o meu pai. Eu não sabia mais nem, meu Deus, o que é isso?
Eu não sou muito de grude com a minha família. Minha família é muito grande, tem 12, 14, quando você usa neto. Meu Deus do céu, não tem lugar para caber não. Mas eu sempre respeitei a atitude de cada um. Eu não entro em brigas, em crises, não entro. Mas foi interessante que as muralhas e as batalhas internas que eu tive que enfrentar ainda para quebrar barreiras entre eu e meu pai não foi fácil. Depois ter que conquistar. E chegou uma vez que chegou no ouvido. Meu pai estava chateado, dizendo que eu não gostava dele, que eu não havia perdoado ele. Isso chegou até mim. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo ministrou meu coração e disse assim: ó, tem uma coisa errada aí. Você nunca disse ao teu pai, de verdade, para ir nos olhos dele, que você o ama. Que tudo que ele fez com você já estava esquecido. Você nunca fez isso. Você só agradeceu. E chegou isso pelo algumas das minhas irmãs, e eu falei: é mesmo, eu preciso ir lá no meu pai. E eu fui, cheguei lá: pai, que história é essa? Que o senhor está dizendo que eu não lhe amo? Que história é essa que o senhor está dizendo, pai, que eu não gosto do senhor? Eu comecei a falar para ele: pai, como é que eu não posso amá-lo? O senhor saía de casa de manhã, a gente estava dormindo. Quando o senhor chegava, pai, nós já estávamos dormindo, a gente mal via o senhor, porque o senhor trabalhava para sustentar a casa. Pai, eu entendo que tudo que o senhor fez contra mim, ou acha que fez contra mim, eu entendo que o senhor apenas reproduziu aquilo que o seu pai fazia com o senhor. Aquilo que o senhor achava que estava certo, o senhor fazia comigo. Eu entendo isso, pai. Mas eu quero dizer para o senhor, pai, que eu não estou, olha aqui, olha eu destruindo todo o argumento do diabo, que eu não estou, pai, com raiva, com ódio de nada. Sabe por quê? Porque o que eu quero lhe dizer, olhando nos seus olhos, é que eu lhe amo. O que passou, passou. O Senhor cuidou de mim, embora do seu jeito. Eu sei que eu sofri, eu sei que foi batalha, que foi luta. Mas, pai, eu estou aqui. Eu sou um homem formado. Eu não me perdi. Eu não virei bandido. Eu não virei um drogado, um bebum. Não, pai. Olha eu aqui. E isso tudo, eu agradeço a Deus e ao Senhor. O senhor, 40 anos de casado com minha mãe, o senhor nunca foi embora, e mesmo com todo o problema em casa com minha mãe, o senhor deixou para ir embora. O senhor e a minha mãe deixaram para separar depois que todos os filhos estavam crescidos. O senhor não nos desamparou. Como eu posso odiar uma pessoa assim? E eu novamente repeti: olhe para mim, que eu vou lhe dizer: eu te amo. Como é que o senhor fez isso, pastor? Crendo que Deus está no controle. Meu pai hoje tem 86 anos. Dia dos pais, eu e a pastora fomos lá. Deu um cheiro na careca dele. 87, obrigado. Fui lá mais cedo, dei um cheiro na careca, abracei, dei um presente, fiquei um tempo com ele. Ele agradeceu e eu fui embora. Ele agradeceu e amém, né, amor? Porque eu também agora sou pai, né? Então tem que atender os filhos. Eu digo para vocês que o meu maior problema, a maior crise foi essa, minha vida. Mas eu criei que Deus estava no controle. Que isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Mas algo acontece aqui. Quantos receberam aí até agora? Mas algo acontece com Josué. O que acontece? Josué, Deus chama Josué e diz assim: Moisés está morto. Agora é você, filhão. Vem cá, vamos conversar. E Deus começa a dar uma ordem para Josué. Por quê? Porque quando Moisés morreu, uma crise se instalou em Israel, nas tendas, nas tribos, se instalou. Por quê? Porque uma igreja, um país sem governo, vira anarquia, vira bagunça, sim ou não?
Uma nação sem ordem, uma casa sem um cabeça, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Havia se instalado uma crise naquele momento. Por quê? Porque o grande líder havia morrido. O grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor estava morto. Tem uma palavra para você. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou, queridos, para governar. Deus te chamou para ser filho, para ser sacerdote. Deus te chamou para estar como cabeça, não como cauda. E olha aqui, Moisés está morto, e agora? O grande intercessor está morto, e agora? A crise chegou repentinamente. Mas algo que você tem que entender é que essa crise vem para todo mundo, sem exceção. Quer ver um exemplo? Quando veio essa crise do Covid, só veio para nós cristãos? Só veio para os ímpios? Ou veio para todo mundo? As pessoas dizem, pastor, morreu muito irmão da igreja. Morreu não, irmão. Foram promovidos. Porque alguns pastores estavam atrapalhando o reino aí, o ministério, aí Deus levou. Vem cá, sai logo, vou te levar logo para deixar livre meu povo crescer e tudo mais. Foram promovidos. Eu quero que você entenda que a crise chega repentinamente e ela chega para todo mundo, sem nenhuma exceção. Eu não sei qual é a crise que você está passando, irmão. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu sei que você está na beirada do Jordão. E se você crer, você vai ver Deus abrir o mar vermelho para você passar. E quando você passar, você vai ver as muralhas de Jericó. E você vai falar, vão cair, porque eu tenho promessa de Deus. Eu vou confiar. Eu não posso simplesmente desistir. Aprenda uma coisa. Aquele povo, quando Moisés morreu, ficou assustado. Ninguém mais sabia o que fazer. Quando vem a crise, como é que você fica? Assustado? Preocupado? Mulher então nem se fala, né? Mulher nem se fala. É, Luciano? Né, Johnny? E agora? E agora? Tava aquele. E o homem fica ali. Tem misericórdia de nós. Mas por dentro o homem fica. Sabe, você tem que entender uma coisa. A crise pode vir. A dificuldade pode vir. Como veio no tempo de Moisés. Mas lembre-se de uma coisa. Deus continua no trono. Está entendendo? Deus continua assentado no trono, dando ordem aos seus anjos que te guarde. Deus continua sendo Deus. Não importa a crise que você esteja passando, não importa a luta que você está passando, Deus manda te falar, creia! Você vai passar o Jordão e você vai conquistar Jericó, e aí por diante. Preste atenção, queridos. A crise, a obra continua. A missão continua. A batalha continua. Eu lembro quando nós tivemos uma crise na igreja e nós ficamos, a maioria foi embora. Perdoe. Deus começou a revelar coisas. Foi no dia que eu entreguei a igreja para o Espírito Santo de volta. Deus começou a pipocar, né, amor? Tanto pecado, tanta coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? O irmão chegava para mim e falava assim, pastor, vamos fechar e vamos embora. Mas não vou fechar nada. Foi Deus que abriu, não foi eu. Mas, se Deus quiser, Ele feche. Né, amor? Se Deus quiser, Ele feche. Eu não vou fechar. Eu tenho convicção que foi Deus que me chamou. E se Deus me chamou, Ele é fiel. Não vai haver crise que possa me parar, pelo contrário. Nós vamos à frente. Você tem que entender que mesmo diante das crises, você tem que entender que o propósito continua. Você precisa assumir
o seu papel. O seu papel coadjuvante, o seu papel, querido, de pessoa que vai honrar o nome de Deus através do quê? Da tua fé, através da tua certeza que Deus está no controle de tudo. Não entre em desespero diante da crise. Creia que o Senhor está no controle. Não entre em desespero diante da crise. Creia que o Senhor ainda está sentado no trono, dando ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus não vai agir com coisas que é você que tem que fazer. Deus só vai agir quando Ele olhar e ver assim: Ele não vai dar conta. Anjos, corram lá na frente, facilite o caminho. Você está calado, não tem um amém, nem um aleluia, alguma coisa assim? É alguma besteira que eu estou falando? É? Você queria tudo fácil? Tem graça. Agora eu sou crente. Ai, coisa maravilhosa. Nada vai acontecer, né? Nós temos uma história para contar. Nós estamos fazendo história. Agora depende como vai ser a sua história. Vai ser uma história de superação, de confiança em Deus, ou vai ser uma história de fracasso? Diz assim: eu desisto. Qual vai ser a tua história? Sabe, o Gabriel está fazendo uma história. Que história, pastor? De carregar esse teclado para todo lado na mão, para casa, para a igreja, e vai e volta para cá, e leva e vai. Está fazendo uma história. Por quê? Porque no dia, queridos, alguém está dizendo: ele vai contar a história dele de superação. Hoje ele está tocando um teclado de R$1.000. Mas ele vai ter o teclado dele de 15, 20, 30 mil. Ele vai ter uma coleção de teclado. E alguém vai olhar para ele e dizer assim: rapaz, tu tá bom, hein? E ele vai dizer: você não conhece a minha história. Eu não desisti. Eu enfrentei a crise, enfrentei a dificuldade, enfrentei a luta. O Senhor era comigo. Eu creio que o Senhor estava sentado no trono e Ele estava dando ordem a meu respeito para que eu vencesse, para que eu fosse adiante. Eu acreditei na promessa. Eu não desisti. Sabe, às vezes a gente dá desculpas para Deus dizendo que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão. Não. Nós estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar posse da terra prometida. Nós estamos preparados ainda para carregar nossa cruz, para renunciar ao meu eu. Meu filho, presta atenção, você está atrasado. Ai, pastor, eu sinto a vontade de... Eu tenho um chamado de Deus para pastorear, para isso, aquilo, e não sei o que. Meu filho, presta atenção numa coisa. Se você tem um chamado, se prepare. Se preparar e colocar a massa. Porque quando vier a luta, a maior dificuldade, você já está pronto. Você sabe por que Deus trabalhou o povo de Israel 40 anos no deserto? Você sabe por quê? Um dos motivos? Era uma viagem de poucos dias. Mas sabe por que Deus trabalhou 40 anos com esse povo? Romanos 12:2. Mudar a mentalidade desse povo de escravo, porque aquela geração só sabia o que era ser escravo, não sabia o que era ser nação. Tem crente que está até hoje como escravo. Então Deus trabalhou em todas as áreas daquele povo. E olha que Deus trabalhou durante 40 anos para mudar a mentalidade desse povo, para tornar esse povo guerreiro, para tornar esse povo conquistador. E quando chega na beirada do Jordão, só para atravessar, o que é que eles dizem? Não. A mesma coisa com um crente de tantos anos. Assim, eu não estou preparado. Eu não estou pronto, não me sinto pronto. Vou dizer para você, você nunca vai estar pronto enquanto você não der o e enfrentar com fé teu Jordão. Passe o teu Jordão, tenha fé. Deus, controle de tudo. Quando você passar o Jordão, tem uma terra que você ainda tem que conquistar. E essa terra que você vai conquistar pode ser teu casamento, pode ser a tua casa, pode ser tantas coisas. Mas tem uma palavra. Deus disse a Josué, está dizendo para você hoje: não temas,
porque eu estou contigo. Sabe, com a nossa idade, a sua idade, tem homens que já tinham conquistado e influenciado o mundo. De verdade. E aí a gente fica aqui, é porque eu moro na expansão, na Ceilândia, e pode vir alguma coisa boa da Ceilândia? Pode. E eu provo você que pode. Primeira dama, Michele Bolsonaro. É aqui, ó. A invasão. A avó dela era traficante. Sabiam disso? A avó dela. Uhum. Olha onde essa mulher foi parar. E hoje é uma das maiores influenciadoras desse. Por quê? Porque ela creu. Olha as lutas que esse povo está passando. Por quê? Você tem que entender, tira o olho da crise e lembre-se que Deus ainda está sentado no trono e é Ele que manda. Eu estou na Ceilândia. Tudo bem, você está na Ceilândia. O que tem? Não, o que tem? Pastor, mas como é que a gente vai conquistar? Presta atenção numa coisa. Sabe com quantos anos o Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo? Com 23 anos. 23 anos já tinha conquistado o mundo. Tem mais, vamos lá. Mozart já havia sido consagrado o grande gênio da música mundial. Jovem. Quer ver mais? Vamos lá. Cristóvão Colombo já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos. Olha aqui. Lutero iniciou a reforma com 38 anos e Calvino com 21 anos. Tem mais? Vamos lá. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou sua missão na fogueira com 19 anos. Sabe o que é terrível? É quando eu vejo alguns dos meus dizendo assim, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Esquece que você está envelhecendo. Você esquece que o tempo está passando. Com Deus não tem que ter medo não. Se Deus falou, tenha certeza, vai para cima. Se Deus falou, o Jordão vai se abrir e as muralhas vão cair. Em tempos de crise, ou na crise, lembre-se, Deus está no seu trono e está no controle de tudo. Posso ouvir um amém? Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado ao mundo inteiro. Gente, olha isso aqui. Moisés está morto. Mas o povo precisava cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Ah, pastor, está tudo perdido. Não, queridos. Você precisa cruzar o Jordão. Você precisa vencer o problema. E você tem que entender que quando você cruzar o Jordão, tem terra para conquistar. A promessa está lá. E quem prometeu é fiel para cumprir. Está entendendo? Pastor, mas vou ter que lutar. Claro. Claro que vai ter que lutar. Porque Deus garante a vitória. Presta atenção numa coisa. Quando Israel foi lutar contra Jericó, sob o comando de Josué, o texto não fala se morreu alguém. Olha que coisa interessante. O texto não fala se morreu algum judeu na guerra, na batalha. Não fala. Por quê, pastor? Por quê? Porque Deus guardou a todos, sem exceção. Mas presta atenção o quanto a vitória que empolga muitas vezes, porque nós achamos que somos os bambambam, somos estrelas, né? Em vez de ser a honra dele, a gente quer ser o bambambam. Olha o que aconteceu aqui. Vamos para Ai, vamos lutar contra Ai, vamos. Não falam com Deus, não consultam Deus, não falam nada, só parte, manda 3.000 homens, vai lá, 3.000 homens dá conta. Hoje é assim. Às vezes, muitas vezes falam assim, não, isso aqui é fácil, vamos fazer. Não oramos, não ouvimos Deus, mas só metemos a cara e fazemos. E aí nos arrebentamos com uma coisa muito fácil,
Nós nos arrebentamos, porque simplesmente por trás daquela coisa fácil, havia um monstro que nós não estávamos vendo. E aí esse monstro nos pega. Por quê? Porque não buscamos ao Senhor direção para que Ele nos mostrasse a estratégia da vitória. Foi assim com o povo de Israel, depois de ter vencido a maior cidade de todas, que era Jericó, para perder a batalha, para Ai. Por quê? Porque havia pecado. Se o povo tivesse orado, se o povo tivesse buscado, se o líder tivesse orado e buscado, eles não teriam perdido, porque Deus teria revelado o pecado. E antes de irem para a batalha, eles teriam extirpado o pecado, iriam para a batalha, e Deus fala, faça isso. Presta atenção no que aconteceu. Aí vai, 3.000 homens para a batalha. Vai ser fácil. Tomaram uma surra. Sabe por quê? Autoconfiança demais. A tua confiança tem que estar em Deus e não em você mesmo. Sabe quantos morreram? 30, se eu não me engano, por favor, não diga que, se eu não me engano, 33 pessoas morreram. Foi isso? Alguém é crente aqui? Para saber? Agora faz o cálculo, 33 homens de guerra morreram em uma guerra que era simples. 3.000 homens para vencer, 33 se espalharam, saíram correndo com medo e 33 morreram. Por trás desse 33, vai calculando comigo, vamos colocar aí, uma esposa e 2 filhos, um pai, uma mãe, irmãos, primos e todos os mais parentes. Quantas pessoas sofreram? Entenda bem, quando você não dirige bem a tua casa, ou quando você não ora e faz as coisas por fazer, não é só você que sofre. Pessoas à sua volta sofrem. O que quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que toda crise ou todo Jordão que você tem que passar, você tem que entender que Deus está no trono e Ele tem que estar no controle da tua vida. Senão você não passa, você não se dá bem. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Nossa vitória não vem de homens, mas de Deus. Entenda isso, pastor. O fulano deu a vitória. Não, foi Deus que te deu a vitória. Deus. Ontem eu estava assistindo um vídeo de casamento da minha filha, que pintura eu amei, apaixonei. Meu Deus, coisa mais linda aquele vídeo. Depois eu convidar vocês para ir lá em casa para assistir. Lindo. Mas eu ouvi um pedacinho dizendo assim: nada disso aqui seria possível se não fosse Deus. Você ainda bem. Se tu falasse, tivesse sido eu ia estar na tua orelha. Porque foi Deus. Deus usou pessoas para abençoar. Deus usou pessoas para cuidar. Sabe, eu não quero jamais que a honra seja minha. Sempre tem que ser dele. Não importa o que aconteça, não importa o que eu ganhe, não importa o que eu tenho que dar. A honra é dele, a honra é dele. Vocês estão entendendo, igreja? Toda vitória que você tiver, lembre-se, eu sou o cara. Não! A honra é dele. Graça também é você entender que tudo é dele, para a glória dele, para a honra dele. Nossa vitória não vem de homens, mas vem de Deus. Quero terminar dizendo: entenda, os homens passam, mas Deus continua no trono. Acho que você não entendeu. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Quantas pessoas passaram pela minha vida? Quantas pessoas passaram, me maltrataram, fizeram tantas coisas contra a minha pessoa, contra a família pastoral. Mas eu sempre criei: Deus está no seu trono. Eu creio. Entenda, existem crises, mas creia que Deus está mandando. Continue, passa o Jordão. Passa. Quando você passar, vai ter Jericó. Continue, porque Ele está no controle de tudo. Você quer viver uma vida de milagre? Creia. O Senhor está no controle de tudo. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão e manter esse ideal aceso.
Temer por quê, irmão? Obrigado. Temer por quê? Se Ele está no controle de tudo. Você assim crê? O pastor não estava crendo, mas hoje com essa palavra eu creio. Você crê que Deus está no controle de tudo? Você crê ou não crê? Vou lhe lançar um desafio. Quem está passando por crise aqui, levante a mão. Tá? Legal. Ih, coisa boa. Vou lhe falar a receita. Quando você chegar em casa, você vai colocar um som. Aquele que o Espírito Santo tocar no teu coração. Você vai adorar a Deus. Você vai buscar o Senhor. Você vai agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Por quê, pastor? Porque você está em problema, não está? Está em crise, não tem? Agradeça a Deus, porque Ele está sentado no trono de glória. Porque nada foge ao controle dEle. E a luta e a crise que você está vivendo vai passar, porque o Senhor é contigo. Não temas, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então, a celebração, dance, cante, celebre. Para de olhar para o problema, olhe para aquele que está no controle de todas as coisas. Talvez você entrou aqui não crendo o que Deus pode fazer, e agora vai sair daqui crendo que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Esse encontro de fé, essa palavra hoje, é para que você creia, para que você que está me assistindo aí possa entender que Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle dEle. Nada. Pastor, mas a minha situação está assim, assim. Meu filho, vou ensinar para você. Ai, Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor está sentado no trono de glória, que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu sei, Senhor, que nada foge ao teu controle, Senhor, eu não temerei, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor dará ordem aos teus anjos a meu respeito, para que cuide de mim, para que vá à frente. Senhor, eu acredito que o Senhor está no controle da minha vida, e eu reafirmo, Senhor, que esse Jordão não será obstáculo para me impedir de chegar à promessa. Jericó não será obstáculo para impedir que eu conquiste a minha terra que o Senhor prometeu. Então, Senhor, agora eu me levanto e te adoro e celebro, porque eu não tenho um Deus derrotado, eu não tenho um Deus qualquer. O meu Deus não é Buda, porque está lá o túmulo de Buda, você vai ver o corpo dele lá. O meu Deus não é Maomé, porque está lá o corpo dele. O meu Deus é o Deus do túmulo vazio, porque Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Ele. Toda autoridade no céu como na terra. Ele é o nosso Deus. E está assentado à direita de Deus Pai. E o controle está nas mãos dEle. Temer por quê? Temer por quê? Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele com os olhos de fé assim: temer por quê? Temer por quê? De novo, irmão, temer por quê? Fica de pé.